Salve, galera! Começando mais um episódio da Cardoso Sales Advocacia. A gente está iniciando uma série nova, um piloto novo aqui no escritório com convidados diferenciados, em que a gente vai conhecer histórias de pais que empreendem junto com seus filhos, que montaram um negócio juntos ou que no decorrer do caminho se juntaram. E tá diante de mim aqui hoje os nossos primeiros convidados dessa série. Ninguém menos, ninguém mais que Laércio Wagner Viana Salles, vulgo Negralha. Obrigado pela Tudo bem? participação. É um prazer estar perto de você, meu sobrinho querido. O senhor aqui é o meu advogado, Aê, gostei. Muito pessoa que já bom. me ajudou bastante nessa minha vida empresarial, já me tirou de muita sinuca, de muitas, mas ao mesmo tempo já me deu muitas alegrias, com resultados Maravilha, positivos maravilha. nesses anos como empresário. Amém. É uma honra ter aqui a Nacional Construções, que hoje também está chegando aqui o Renan Salles, Isso aí, meu primo. primo querido. Obrigado também pelo aceite no Obrigado convite, pelo tá? convite também. É É uma um prazer honra. estar aqui e Amém. ver esse seu crescimento empresarial aí. Show de bola. É uma honra pra gente porque a Nacional ela já é uma empresa de referência aqui no estado, que a gente não está falando aqui com falsa modéstia, a gente está falando a verdade. Vocês têm um posicionamento sólido no estado do Pará hoje. E o objetivo dessa conversa, além da gente tratar um pouco da história de vocês, é mostrar para o público como é que é essa junção de pai e filho, como é que é esse intercâmbio de gerações que começa às vezes com algumas fricções, com algumas dificuldades, e hoje levaram vocês à administração, à operação de uma empresa sólida em conjunto. Esse é o fato. É. Então, nosso objetivo é transitar nesse caminho, mostrar como tudo começou, como esse cara começou a empreender. Eu lembro de muita história interessante que a gente vai abordar aqui lá de Salinas e tal, da época do Dogaço do garotão, sei lá. Lalace. Jogaço do Lalá. Vamos já falar disso daí. Também o teu momento enquanto engenheiro, tu tens uma formação também acadêmica, uma formação profissional que hoje ela se comunica com a tua empresa, mas enfim, ela não necessariamente poderia se comunicar. Então a gente vai falar a respeito disso. E o principal, ela vai informação para você, nosso espectador aí, empresário, seja da área de construção civil ou de qualquer outra área. Vocês vão ter hoje um prato cheio de empresários hoje já experientes aqui nesse ramo, aqui no estado, que é o estado peculiar para você empreender e que estão conseguindo levar os negócios em família de maneira sólida e profissional, sem misturar as figuras de pai e filho com a de sócio, chefe, empregado e etc. E é assim que a gente vai caminhar. Fica atento aí que vai ter muita coisa bacana. Então, como é que a gente começa o nosso bate-papo aqui? E o que eu proponho para meus convidados? Primeiro, vocês vão dar suas credenciais. Começar pelo Antiguidade é Posto, começar Com pelo certeza. Laércio aqui. Dá tua credencial, o que tu és hoje na Nacional, tá? E qual é a tua função hoje na empresa? Hoje eu sou diretor administrativo, financeiro, diretor de tudo. É o Eu Presa. Da empresa geral. Sempre procurei fazer um pouquinho, ser gestor de um pouquinho de cada departamento. Graças a Deus, estou conseguindo avançar com o Renanzinho agora do meu lado, para que eu possa ser só um diretor da empresa, um diretor comercial, um diretor financeiro, alguma coisa que eu me identifique junto com a minha paz de espírito hoje, com o meu bem-estar, Perfeito. para que seja uma coisa bem leve, para que eu possa usufruir mais um pouco da vida. É isso aí. E depois de muita porrada, tu chegaste a essa conclusão, né? Muito. Eu vou citar, primeiro porque eu casei cedo, né? Então, a minha responsabilidade já com filho, ter que trancar a faculdade e, enfim, fazer um monte de coisa que não tinha nada a ver com o meu curso, para ser obrigado Pra botar a, comida em a casa. botar comida em casa, não depender do pai. Quer dizer, meu pai com 7 filhos não podia fazer muita coisa, a mesma coisa minha primeira esposa. Então, sempre foi uma luta muito grande, desde Excelente. garoto, desde 20 anos de idade. E que hoje faz o que tu és hoje, né?
essa tua história aí compôs o diretor de empresa que está aqui diante de mim. Esses perrengues, essa inclusão no mercado de trabalho de maneira muito cedo, né, de maneira muito precoce, É, motivado pela necessidade das circunstâncias da vida, né? E hoje está aqui um cara conduzindo uma empresa sólida, não já posso te dizer que tu és um vitorioso. muito Isso é, obrigado. é muito, muito importante ser pontuado. Eu vou aqui para o Renan. Renan hoje é o que lá na Nacional Construções? Hoje eu sou diretor operacional da empresa, então eu coordeno toda a operação dentro do canteiro de obra, fora dele, a parte de gestão de pessoas lá do escritório também. Então, eu sou formado em engenharia civil, tenho a minha especialização em gestão empresarial pela FGV, Legal, gestão de pessoas também. legal. Sei um pouquinho de marketing também, tenho Bom, a alguns gente vai cursos de falar de tudo marketing, isso aí. então Para a galera entender, o que que a Nacional é no mercado hoje? A Nacional é uma empresa de quê? a Nacional Construções ela é uma empresa de construção civil, Tá? tá? E a gente presta serviço tanto para o Estado quanto para clientes particulares, Tá. né? A gente é especialista em reforma e serviços de manutenção. Hoje a Nacional ela está presente nos 144 municípios, né? E graças a Deus a gente conseguiu alcançar esse marco, eu e meu pai junto. Eu acho que sem um e sem o outro a gente não conseguiria tornar isso realidade. É. Então, sou muito orgulhoso do que a gente vem atingindo aí trabalhando junto. Somando a experiência com a energia, Com com a certeza. juventude, É. com as boas, as práticas mais atuais de mercado, de gestão, É, né? com estudo, Com né? Eu estudei estudo, muito para estar onde eu tô hoje, né? excelente. E o Então, diretor operacional, para a galera que está interessada nesse programa aqui e ver como é que funciona a gestão interna de uma empresa de engenharia, de obra e de reforma, se tu puderes classificar em 3 atribuições do teu cargo de diretor operacional, quais seriam? primeiro o gestor operacional ele tem que ser técnico, né? Eu acho que a primeira grande demanda ela é técnica. Então, eu vou tratar de situações que eu preciso saber o que eu estou falando, saber o que está acontecendo dentro do canteiro de obra, para eu poder ter argumento para tratar tanto com o nosso cliente, né, quanto com a mão de obra local que está lá cedida naquele espaço. Que é onde entra o Renan Engenheiro também, né? Exatamente, que é justamente pela questão técnica que eu estou falando. E também a gente tem que ter uma boa gestão de pessoas também, saber lidar com a pessoa lá. A gente, só dentro do meu escritório tem 10 pessoas dentro da minha sala. Antigamente eu tinha uma sala só eu, o meu pai e o nosso gerente comercial. E aí eu decidi por livre e espontânea vontade trabalhar junto com as 10 pessoas que estão no Excelente. operacional, que são os engenheiros, são os técnicos, e os outros auxiliares que a gente tem lá. Então, é uma qualidade também que a gente tem que ter. Tanto que eu falo que às vezes eu faço tanta reunião que aí chega um período do dia que o pessoal pergunta pra mim, vai perguntar alguma coisa na minha mesa e fala, olha, eu não quero mais falar com ninguém, minha bateria social acabou. É, e o Laércio tá Porque... nesse mesmo quadrado hoje? Tu tens uma sala Não, ele tem tua? uma sala Outro privativa dele. Não, privativo? eu tenho minha sala privativa, onde eu foco muito na parte de compra, Tá, porque se não tiver uma boa compra, você não sim. tem lucro, somente para quem trabalha com obra pública. É, E procuro dar toda, com a minha experiência, dar toda a ajuda para a empresa. Principalmente na perfeito. parte de consultoria, contratamos uma empresa de consultoria que está ajudando bastante a gente, está me dando essa Uhum. tranquilidade, essa paz de espírito, para que a empresa, que cada departamento tem o seu profissional da área, seu profissional, seu técnico competente, seu técnico, e eu possa. Tirando um pouco esse peso, né? É, Muitos anos sozinho, muitos anos. eu imagino. E isso faz parte das boas práticas hoje dessa Sim, geração, dessa tua geração, da minha e da tua geração, de que as pessoas entenderam a vantagem de estabelecer processos na empresa. com certeza. Né? A geração do Laércio era muito do eu presa, né? O cara que fazia tudo, ele Pô, comprava, ele tudo. vendia, batia o Hoje em escanteio, dia cabeceava. minha contadora brigava comigo, o meu consultor disse, pô, como é que tu consegues, pô, tu, ao mesmo tempo tu pegar a tua empresa, que é só tu comprar as tuas coisas pessoais com o dinheiro da empresa, um bolo só. Só tu Tu essa entendia, louco, a só eu gestão só tu entendi. entendia. Eu Funciona. acredito que não seja só eu que faça Não, isso, tá? não. Tem muito empresário que faz isso, mas hoje eu sei separar, hoje eu sei Perfeito.
Tenho meu Prolabore, que é Perfeito. da empresa E da viver com empresa. aquilo ali, essa é a questão. Legal. E a gente vai dar fazer um parênteses aqui, eu vou saltar um pouco no tempo para trás, porque quando a gente traz pessoas aqui de maneira muito intencional, a gente não escolhe de forma aleatória, né? São histórias que a gente quer explorar de sucesso realmente. Sim. E eu queria entender um pouco como é que começou essa trajetória do Laércio, empreendedor, tá? Eu te conheço há 37 anos, vai fazer, desde que eu nasci, e não acompanhei, evidentemente, a tua juventude, né? Só escuto história. Ah, E, muitas, A gente tem história aí, pô. e eu muitas, queria que tu muitas. contasse, desse uma pincelada pra gente aqui, pra galera que vai assistir, teus parceiros, como é que foi que o Laércio se descobriu ali, meu irmão, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de fazer negócio, comprar, vender, vou montar um bar, o que é que seja. Conta pra gente uma Ah, história aí. uma das mais engraçadas minhas foi o dogaço do Lalaço que eu montei em Ah, Salinas, de carro de cachorro-quente. Peguei, aluguei um carro de cachorro-quente em Belém, fui montar na pracinha de Salinas. Não tinha compromisso nenhum, não era cadeira garoto, devia ter o quê? Uns 19, 18, 19 anos de idade. Era tudo pra gastar nas férias de julho aí. Tudo para gastar, eu pegar o dinheiro para gastar no dadinho, para gastar lá na barraquinha, entendeu? e aí, o dogaço do Lalaço era o quê? Tu compraste um carrinho ou Não, arrendaste, aluguei um alugou carrinho, rendeu o carrinho durante 30 dias pra usar em julho. para usar em julho, E para aí, ganhar como é que era? dinheiro para Comprava poder salsicha pagar de as minhas quem? férias. Entendi. E aí, sozinho, sem sócio. Certo? Minha irmã, A tia Ana Ana Lúcia. Lúcia, que vem de Recife, queria me matar. Eu gastava todo o dinheiro do lucro jogando dadinho lá no maçarico. Cadê o dinheiro pra comprar mais mercadoria? Já Nada, foi. queria me matar. Tinha um que engraçado que eu tinha uma belina. Essa é muito engraçada. A gente, na casa da mamãe, para preparar o picadinho, preparar o pernil. Aí a gente pegava, passava na pracinha, toda alta sociedade na pracinha ali. Aí o carro que eu tinha na Belina não tinha ar-condicionado, não tinha som. E a gente fechava o vidro e ficava dançando com um tabletão do cachorro-quente. Pra Só pessoa para pensar. só para não perder a poça. Eu chegava lá, tava lá um pernil dentro do S do E um cachorro-quente. calor infernal. Ai, o calor infernal, não tinha ar-condicionado. Aí depois, aí foi quando eu me casei e precisava, nunca gostei de ser empregado, Ah, nunca. Trabalhei numa empresa privada quando eu fiz estágio, engenharia mecânica na Belalto. Aí fiz estágio, depois virei consultor técnico, depois virei gerente de consórcio, tudo bem novo. tá. Sempre Então, gostaste de carro? sempre. Já entendia de carro. Eu entendi. Tanto que depois eu montei uma empresa de Pois é. despachante, a Leverbel, legalizadora de Sim, veículos de Belém, já foi indo, fazia né? um sucesso de legalização de carro, de seguro. Eu que era o única empresa que trabalhava com cartão de crédito nos bancos, então todo cliente que trabalhava com os bancos, que é financeira de carro. Então eu sempre fui diferenciado Entendi. nesse ponto. Ganhei muito dinheiro. Aí depois fui convidado pelo meu irmão a montar uma empresa de engenharia com ele, onde eu não era engenheiro, e ele era Sim. engenheiro. Aí tínhamos um contrato do governo, aí daí em diante virou uma cachaça. Já foi para o mundo da construção civil. Isso, pois Tá. é. Mas eu lembro que eu tinha essa lembrança Que eu mesmo. montei a Nacional em 1997, já tem Quase 30 anos aí. quase 30 anos. Desculpa, 1987, 87 Quase foi 40 já, empreiteira então. nacional. empreiteira nacional, não, foram duas empreiteiras já que existe até hoje. Tanto que essa empresa se transformou em Salles Construções, foi o que eu lhe dei de presente, como se ele Foi, fosse. exatamente. Quase 40 anos. Sempre fui só, nunca tive sócio. Então sempre foi uma luta muito grande. 4 filhos, nunca deixei de ter na minha casa tudo do bom e do melhor, principalmente na casa dos meus filhos. Isso era o teu maior combustível aí para ganhar Com dinheiro. certeza. Entendi. E Então, é engraçado, é uma questão muito particular de quem é empresário. É essa questão de você não querer ser CLT. Não querer receber ordens, não querer ter que. O salário que é o teu teto, esse mês eu só posso ganhar isso aqui, é meu salário acabou. nunca passou pela minha cabeça. Sempre fui criar meta como consultor técnico do Belalto, que vendia mais serviço. Eu transformava a venda de peças para não ver, quando compara em peças, eu transformava em mão de obra, que eu ganhava A comissão na mão de obra. comissão, né? Sempre fui.
sempre bati meta. Não, mas embora eu tivesse a comissão, a métrica dava uma certa liberdade de receber um dinheiro maior, mas tu estava ali submetido a uma instituição, né? Tu tinha que seguir a cartilha dos caras ali, não é Sim, necessariamente sim, sim. empreender. Então isso é muito comum, isso a gente tem em comum, né? A advocacia é empreendedorismo. Tem uns Eu- paraquedistas que colocam que querem mandar lá tudo. Mas nunca aceitei sim, isso. é isso aí. Aí tu já vê essa veia pujante desde moleque, meu irmão, eu quero ter o meu negócio. Beleza, passei um tempo que eu precisava, tá com a carteira assinada ali, né? Ganhar um dinheiro, ter uma renda fixa, que é coisa que empresário não tem, só depois de muito tempo que você estabiliza, você sabe muito bem disso. Mas é muito clássico isso dos empresários que a gente conversa aqui, que é o cara que, meu amigo, eu quero ter a minha liberdade de gerir, de sonhar, de projetar e decidir quanto eu vou tirar no final do mês e acabou. Sem Entendeu? limite. Sem limite. Olha, para você ter uma ideia, a minha empresa, ela tem um contrato de manutenção com órgão público, onde eu tenho 17 funcionários e todos eles, como é manutenção não tem hora para, tipo médico. Sim. Deu o BO, tem que ir lá resolver. Então todos eles, eu não aceito que todos eles recebam salário de CLT. Todos eles eu quero que ganhem mais. Meus estagiários de engenharia, meus engenheiros, todos eu quero que eles procurem sempre um dia ter o negócio deles. Entendi. Dou gestão para todos eles, todos decidem. Legal. Isso é uma cultura que eu até tento implementar Tudo para minha garoto equipe também. novo, tudo garoto Isso é novo, garoto de interessante. 20 e poucos anos. O cara não Entendeu? achar que trabalhar pra vocês é ficar engessado, né? Nunca. A gente nem quer gente engessada, porque Pois eles é. produzem menos. Você vê o Eles Renan, se por acomodam. exemplo, por exemplo, quando ele se formou, ele poderia é, é, colocar ele em algumas construtoras de Sim. nome, de Pra peso, trabalhar como engenheiro. como engenheiro, como estagiário, mas não, quando ele se formou, eu dei de presente uma construtora para E ele. ele abraçou. Ele abraçou, Sem nem pensar duas vezes. Não ficou com aí medo? Fiquei, chorei. Foi meu. Foi horrível, porque eu chorei, porque foi assim, ele me deu, eu trabalhava para ele, né? Sim, Então ele me deu a empresa e me demitiu no mesmo dia. entendi. Então eu tive que começar a fazer minhas obras. Então eu pegava contratos assim, obrinhas de vou pintar uma parede, ganhava R$ 500, É R$ 300 assim que reais. começa, né? E aí no meu primeiro mês, no meu segundo mês eu já tava ganhando mais do que o meu salário, entendeu? Entendi. Com essas obrinhas pequenininhas que eu fazia uma semana. Porque tu arriscou. Não, eu arrisquei, eu não sabia também fazer. Aí muitas vezes a gente tem um funcionário da empresa que já tá há 20 anos com a gente, que me ensinou muito também, que é o Heraldo, né? Então, O várias Heraldo é do dúvidas que eu operacional lá, tinha. ele É o gerente, chão de obra. é um gerente de obra nosso lá. Ele cuida dos canteiros, né? Canteiro. Então ele me ensinou muito assim, ele tá na empresa, ele foi um paizão pra mim ali dentro também na parte de obra, né? Então, Tá. ele me ensinou várias coisas. E então, algumas situações eu não sabia como resolver e ele me ajudou a resolver. E aí eu fui aprendendo na marra, entendeu? Entendi. E aí eu já. eu Foi. vibrava com isso. Eu queria que ele trabalhasse no privado, que ele não trabalhasse no meu segmento. Sim. Eu queria que ele vencesse. Só que o problema é Eu que tô há 8 anos no privado tem, também. tem empresário, tem clientes que, por exemplo, no caso dele, ele novo, eu sempre gostei de bancar as minhas obras privadas, sempre bancava para depois receber. Então ele, com a falta de experiência dele, e eu querendo que ele criasse, que ele se encorpasse na marra em relação a isso, ele bancava, aí eu chegava, aí o cliente dava uma entrada, Aí vinha a aí no canelada. decorrer da obra, aí o próprio cliente pegava o funcionário dele para terminar a obra. Peguei algumas caneladas E disso ele aí. pegava umas. E agora? Aí aquilo me revoltava, aí, sabe? Aí também foi um dos motivos onde eu pedi para ele se aproximar Da parte da privada. Nacional e aí pronto. Aí Entendi. Até pra gente Voou. explicar, o pessoal aí, a Nacional hoje ela trabalha com duas frentes, né? Tem a parte que trabalha com obras públicas, né? Você estava explicando, que concentra mais em ti e tudo mais, e as E o obras privado. privadas, né? É, E que são vertentes bem diferentes ali, são são vidas totalmente diferentes. diferentes, Tanto prazos que o diferentes. primeiro mercado que eu aprendi foi o privado, né? Então, Entendi. foi o mercado que eu aprendi ali. Então, eu até peguei uma casca disso e hoje em dia ele tá trabalhando também no privado em algumas situações que Sim. ele não fazia. E hoje, Hoje eu tô algumas amando. coisas. Sim. Hoje E algumas- Salinas, mais eu tenho light. um lugar que eu amo, que eu espero. Um dia, na minha melhor idade, vai ser lá que eu vou
passar mais dias da Os semana, vai tempos de ser lá. Eu glória. faço muito, coisa minha, inclusive. Ah, legal. Casas que eu compro, então parte eu compro, vou, reformo e Tu que assume ajeito, faço. a Hein? Ah, parte ele da, faz, da, a da paixão dele manutenção. agora é uma particular, ele tá adorando fazer. Minha É, paixão. legal, legal. Bacana. Faz um Pela... servicinho pra ele mesmo. Anda com o meu arquitetinho É, pra- bota a camisa da empresa, veste a camisa. Legal, pô. E, Renan, deixa eu focar agora um pouco na tua história aí de também quando começaste a se ver nesse lugar aí, cara. Eu lembro que tu era um moleque diferente dos moleques da tua idade, no que diz respeito à responsabilidade, assim. Tu era um velhinho, pô, bacana, sempre fui né? velhinho, Dava sempre pra fui ver velhinho. isso aí. Por Mas, isso que eu casei cedo. mas nesses momentos de velhice aí, tu já tinha vontade de fazer negócio, de ter negócio? Assim, eu sempre. O Tuca sempre brinca comigo numa situação de eu ir comprar pão. Eu era novinho, pegava o dinheirinho e ia Já mexia comprar com pão. dinheiro, já Então, sabia tipo, o valor, cedinho, né? se eu tinha 6 anos, 7 anos, eu ia andando na rua do prédio mesmo e ia comprar pão ali no final da rua. E tu já via Mas isso. ainda É. bem que não virou padeiro. Ainda bem, pô. Poderia ter virado padeiro. Pois é. Só que eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu sempre coloco a minha caminhada empresarial, ela ter sucesso por conta do esporte e por conta do meu pai, né? Então são duas situações que eu coloco como foram os pilares para a construção do Renan empreendedor, Sim, entendeu? que teu pai também sempre foi ligado a esporte, lembra que tu era Não, técnico da não, ele sempre me Assembleia. acompanhou, sempre me Todos acompanhou. 4, desde o Rodrigo, Sim. Renato, Só que eu sempre Renan, fui Eduardo, eu Tu foi sempre diretor de esporte da Assembleia. Fui. 20 Entendi. anos. Então tava Não. sempre ligado. 20 anos. quatro gestões eu participei do Se não era, esporte da se não Assembleia. era diretor, Sim. era assessor, alguma coisa Tava era. envolvido ali fazia na. parte Tava da, envolvido. fazia É. parte do esporte. Esse ambiente de competição, É. isso te motivava. Não, eu sempre fui superação. atleta, então eu era judoca, disputei, ganhei 2 paraenses dos 3 que eu disputei, me classifiquei para um campeonato que era internacional e tudo. Só que eu tive uma lesão e essa lesão, tipo, fez eu parar, entendeu? Inclusive a minha irmã também era na mesma sintonia que eu e ela também parou. E ela era uma das melhores do Lesão Brasil, também? assim. Lesão. Não, eu parei, ela se desmotivou a Entendi. continuar, entendeu? Vocês começaram juntos, né? Aí depois eu entrei uma época no futebol, eu sempre levei muito a sério meus esportes. Entendi. Aí Até quando eu hoje, fiz, até hoje, quando eu fiz 17 anos, aí eu resolvi mesmo estudar e ter meu negócio e ter meu dinheiro, sabe? Aí já vem daí, então, você vê. Então o esporte ele sempre me tornou uma pessoa disciplinada. Pronto. Então eu era aquela pessoa que tinha época de 15 anos, então se tivesse um 15 anos na sexta, eu nunca ia porque eu ia treinar no sábado. Olha aí. Então eu não ia. Isso fez também eu ter um certo receio com bebida alcoólica. Então até hoje eu não sou uma pessoa que bebe muito, bebi em algumas ocasiões, Uhum. mas eu não tenho costume de consumir bebida alcoólica, até por performance. Tipo assim, Entendi. eu tenho um receio de atrapalhar minha performance, tanto no trabalho quanto no esporte, porque até hoje Porque tu eu me separa considero bem um atleta até você hoje, separa bem a entendeu? prioridade. Diferente do pai. Que tu separa bem a prioridade, né? Tu sabes que a tua performance vai cair se tu Vai, ficar vai. enchendo a cara. E eu gosto muito de performar bem, então, Perfeito. enfim. Então depois, quando eu fiz 17 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Daí tu já começou a ver o dia a dia do Já empresário. comecei a ver o dia a dia ali. Que é aquela montanha russa, né? E eu via ali o papai ascender de uma forma absurda. Então, eu tinha 17 anos, eu lembro de um carro que ele tinha que eu chamava de foguinho, porque ele pegou fogo e tudo. E a gente tinha que andar com o vidro aberto porque ele fedia gasolina, entendeu? Então, E ficava na roupa. então a gente realmente passou. A gente morou numa casa que na época que ele tava na luta ali, a gente teve que morar numa casa que eu lembro que ele tinha 2 calças, o ladrão roubou uma, ele tinha só uma calça pra trabalhar. Então tudo isso eu vi ele batalhar e não deixar faltar nada dentro de casa. E aquilo ali foi me motivando. Então quando eu fiz 17 anos, eu resolvi fazer engenharia pra estar do lado dele. Então a tua faculdade já foi visando entrar em Já algum tá do momento lado dele. auxiliar Já. a Nacional. Apesar de eu ter uma divergência com isso no período da faculdade, mas no início eu vi pra ficar do lado deles mesmo, sabe? O que é essa divergência? Tu pensaste em algum Tipo momento- assim, chegou um momento ali quando eu me formei, que ele me deu a empresa. Aí eu tentei trabalhar com ele junto também, mas ele ainda não queria, tipo, como se não fosse o momento, Tá. sabe? Sim. Então eu abri o meu escritório, eu tinha uma sala ali no Mirai Office, eu passei assim, um De ano engenharia civil. só da parte de particular. Que eu falo que foi um momento que eu cresci muito. Eu passei um ano longe dele.
não sabia o que era nacional. Você cresceu passando longe de mim. Não, cresci, claro. Passei um ano ali, tipo, aprendendo a minha forma de trabalho, Tu foi pra eu me selva. valorizar também como empresário, eu ver que eu tenho a capacidade, eu estudei, né? Ainda continuo estudando. Claro. E depois chegou uma fase que eu tava com o meu escritório, a gente conversou e falou, não, bora se unir de novo, né? Que é esse Então, ponto aqui que entra num tópico que é o mais. Que a gente começa a falar de assuntos aqui estratégicos. Que é o momento em que vocês decidiram empreender juntos. sim. Né? E empreender meu irmão, é tá na honra, é tá na glória e tá no sufoco junto. Que Mas isso eu tenho, sem querer te interromper, mas eu acho que quando você tem estrutura familiar, a base, né? se você tem, que é uma estrutura familiar, você conhece, você enxerga teu filho, Melhor que sabe, ninguém. até onde ele pode chegar, inclusive, o relacionamento dele hoje, casado, uma bela de uma esposa, uma família maravilhosa que ela tem, entendeu? Então, tudo isso faz com que você, não é só você chegar e dizer, olha, pai, eu aprendi isso contigo, deixa eu fazer essa parte. Não, tem todo um conjunto, tem todo um sentimento Sim. que a gente tem que botar na balança na hora de você Trazer pra trazer dentro. para o princípio, porque isso com tudo que ele já falou, que ele falando desde 17 anos, com a emoção com que ele fala, sabe, com um brilho nos olhos, não tem como, daqui a bem pouco tempo, ele, não É, digo sentar na cadeira do pai, sim. mas eu vou mandar fazer Botar uma uma cadeira do lado. para ele ficar do lado, para mim ficar do lado dele. Deixa eu perguntar o Eu seguinte. não quero morrer trabalhando. Ah, é Tá verdade. certo, tá certo. É o Quero tempo. morrer ajudando ele, eu acho que até, acho que daqui a mais pouco tempo, talvez eu já possa dizer, eu já tenho alguma coisinha guardada, tem alguma coisa ali que eu posso viver de aluguel, ter uma aposentadoria, uma aposentadoria, mas E estar do toca o lado barco. dele para que ele, sabe, continue dando valor para a profissão que ele escolheu e para a empresa que o pai me já relatou, de até ter uma calça sabe, uma empresa que sempre trabalhou direito, nunca teve nenhum tipo de problema. Não sei se os problemas Que são do corriqueiros que negócio, tem, tem que do ter. lado trabalhista, alguma É coisa aqui, normal. mas nunca deixei de ter minha certidão negativa de débito e o CND para participar das licitações públicas, coisa que eu adoro, trabalhar para o governo. E isso para mim é uma cachaça. Então eu vou morrer fazendo isso. Essa adrenalina aí. Mas eu tenho certeza que ele também não vai te achar muito, tá? Não. Tenho certeza que Ele tá sendo bem formado aí. ele está sendo bem. Mas deixa eu fazer Ele uma está se pergunta. fazendo. Né? Isso é Falando uma por si só. Deixa consequência. eu fazer uma pergunta. Esse jeitão dele, desde cedo, responsável, tu já enxergava um potencial nele, pra essa área aí, empresarial? Tu vê esse cara vai ser um bom gestor, acho que ele vai por esse Não tenho caminho. dúvida disso. Já sabia Não mexer com tenho dúvida dinheiro, não era um disso. moleque que gastava. Nada, muito pé no chão. Ele tem exemplo dos irmãos. Sim, que também são Bem empresários, pé no né? chão. Só que tem mais eu tinha um defeito é um defeito que eu falo que é pro empresário. Eu não era agressivo, zero. Eu era zero agressividade. Só que eu comecei a conviver com o papai. Agressividade fala arrojado no negócio. E o papai é agressivo assim, pé no acelerador, entendeu? Então se ele tiver que fazer o negócio girar, ele vai girar. Eu não penso dois Entendeu? sei Eu que vou ver te. feito. Ele Tem medo tira. de trabalho. Não. Adoro enxergar, adoro. Quando eu contraio, vou comprar alguma coisa, viu? Eu tenho que enxergar a última parcela, vou brigar por ela. Ele não tem medo de se endividar para ver o negócio dele crescer, entendeu? E eu comecei a ser assim. Então hoje em dia eu também não tenho medo. Se eu precisar investir, eu precisar ter um capital para ajudar ele, para ajudar o nosso negócio, eu dou meu jeito e eu arrumo, entendeu? Excelente, Já estou excelente. ajudando, né? Ah, sim, com certeza. Devagarzinho eu tô ajudando aí. Isso que é bacana, pô, esse encontro de gerações aí, porque tu vê, a geração dele é mais comedida, que sabe, que viu muita gente quebrar aí no caminho, e já transitaste interagiste de alguma forma com empreendedores que não eram responsáveis, Ah, né? E sim. tu viu que tu sabe qual é o fim dessa linha. Aham. Ele não, ele já vem na luta há tanto tempo ali, meu irmão. Você não vê fim da linha. Quando a pessoa busca o objetivo, Não tem o fim da Não linha. tem vou fim da linha, não. quebrar e vou mudar de ramo, então vou quebrar. Não sei nem essa palavra quebrar, é muito forte. Mudança de rota, pô.
Recomeçar. Então, eu acho que, pô, quantas e quantas vezes na minha vida eu já me meti num negócio e, sabe, achava que não ia dar certo, eu achava que eu ia quebrar a cara, que nada, aquilo só era um... Sempre fui muito emotivo, sempre fui pregnado, às vezes fico pegando corda de um de outro, aquilo me deixava em pânico. Sim. Aí quando eu vinha para a razão, eu digo, não, eu vou para cima, eu vou vencer. Uma coisa a gente se liga tu que é pegou engraçado hoje, que a gente já se liga, tipo assim, a gente fez uma medição, aí a gente o banco prometeu que vai pagar um contrato nosso, digamos, prometeu que o dinheiro vai cair no outro dia, aí a gente já acorda de madrugada pra ver se o dinheiro cai na conta. Essa Aí- adrenalina do Era, Porque moleque, quando aí- naquela época a gente Só fazia que eu não meta, tinha isso, eu claro, fiquei pô, igual claro, ele. é. A minha mãe me olha hoje e fala, tu tá ficando igual o teu pai, até com Tem que isso. ser. Mas é muita adrenalina, porque tu fizeste todo o teu planejamento financeiro contando com aquele recurso ali se não cair, né? Não, o custo é muito elevado. A gente tem uma Pois é, operação velho. muito cara hoje, graças a Deus. Sim, Eu sim. falo que quanto mais cara a operação, É. melhor resultado tem. Adoro quando o dinheiro tá todo girando na compra, nas obras, tudo, não tem nenhum tostão no banco. Melhor- Tem que semana Melhor que coisa é vem. pagar funcionário e material. Tá doido? Bom, não, mano, É uma satisfação Uma absurda. adrenalina, E pra adrenalina. mim, Por isso que é maravilhosa. cachaça. É. Aí o cara vicia nessa adrenalina. E aí, Renan, é o seguinte. Sexta-feira, eu cheguei sexta-feira, meu Deus, já porque esse empreiteiro do interior, eles não esperam, eles Aí não cê- confiam, querem que todo final de Sim, semana aí o cara tem que fica ter. na pressão, Tu né? é doido, É rapaz. muita onda, eu imagino. Aí Sexta-feira a gente só falta se matar aí. Sexta-feira à tarde só tem uma coisa que alivia isso aí. Sabá, cadê? É só no Cosa Nostra. Senão... É isso aí. Muito descontraído, hoje vocês interagem bem. E é muito bacana ver isso aí, que essa geração ela se interligou. Ele é um cara arrojado, tu era um cara já mais conservador. Hoje vocês Bastante. estão arrojados juntos, fazendo o negócio girar, mas nem tudo são flores. Aí, como é que foi no começo? Qual foi a maior dificuldade, no teu ponto de vista, de começar a trabalhar com teu pai? No meu ponto de vista. Não é pra tirar onda, não é pra Não, apontar sim, o mas dedo. No meu ponto de vista. né? Do teu ponto de vista. Onde tu acha que foi assim o maior, Cara, o maior vou- gelo que tu tivesse que quebrar? Tipo assim, quando eu entrei lá, todo filho, quando ele entra no negócio do pai, ele acha que ele vai ter uma posição importante. Só que Privilegiada. privilegiada. Porque isso é do filho, a gente acha. Sim. Que o que pai o é pai vai provedor, proteger, o pai é provedor, né? Só que não foi assim. Eu fui lá pro final da fila. E se eu não fizesse por onde na empresa, eu ia continuar indo pro final da fila. Tá. Então tinha vezes que eu ficava com raiva e não aparecia pra trabalhar 3 dias, ele me botava lá pra trás. Aí eu tinha que começar tudo de novo. Meu Tratando processo como de um colaborador qualquer. até pior. Até Sim, pior. Tem menino lá que tem 22 anos na empresa que é muito mais bem tratado do que eu com 22 anos. Né? Muito mais. Eu ia dar esse exemplo. Ele colocou um estagiário meu da faculdade, que inclusive dá para se formar. Ele botou para ajudar ele. Aí eu Pegou o menino. Pois eu Adotou o moleque. vi que o menino tinha tudo, trouxe ele comigo, ele ficava só faz proteger. É, o Johan, 22 anos, meu irmão. Moleque virado. Não, virado, mas o que eu tô falando é que ele é muito mais bem tratado. Por Deus me livre. Eu do nunca. que eu com 22 anos. Não tô Nunca. falando hoje, mas eu com 22 anos, meu irmão. Ah, Eu falei isso pra ele esse final de semana. Eu falei, Johan, meu filho, tu não sabe o que é perrengue. Mas mano. então, Tu com 22 anos, tu tá lindo pra ti. o teu mano. maior desafio então aí de trabalhar com teu pai foi ter esse tratamento diferenciado. Foi eu chegar em casa chorando, a minha esposa atual. Pressão. A minha esposa atual, ela. Minha única esposa, né? Não é atual, porque só tenho ela, só tive ela. Então a minha esposa, eu tinha vezes que eu chegava chorando em casa, dizendo que eu tinha brigado com o papai feio, que eu não queria isso pra minha vida. Sim. Só que hoje eu falo lá. Hoje eu conversei até com um tio meu, há 1 ano atrás, falando isso. Falei, tio, eu não vou lhe mentir, não. O pai nem sabe disso. Mas a melhor coisa que ele fez pra mim foi me botar em desafio esses anos todos que eu tô do lado dele. Ele me desafiou muito. E eu esticou, né? correspondi. E hoje eu dou graças a Deus dele ter feito isso por mim. Tu imagina tu virar filhinho de papai, pô. Não, tem como. Não é? Ele sabe disso, ele não foi filhinho de papai. Não, e ele não ia Entendeu? deixar eu ser. tem que É é isso filho aí. de papai. Tu não foste filhinho de papai. não. É natural que ele não tivesse sido também. Não, mas né? aí a maioria dos empresários, por exemplo, quando eles começam a ter uma condição, eles começam a dar uns privilégios pros filhos, coisa que não aconteceu comigo. Independente da condição que ele tivesse, eu ia Sim. ter que conquistar o meu espaço, entendeu? Aí entra naquela E estatística isso é que a gente muito tava importante, conversando. exatamente. No backstage ali, É. que a sucessão ela funciona para 30% das empresas. Exatamente. Então o cara tem que saber o valor do dinheiro e o valor do negócio antes dele assumir alguma coisa, entendeu? E Laércio, e pra ti, qual foi o maior desafio aí de trazer o filho pra dentro?
que tu sentiste aquele momento assim, que aqui eu vou ter que ralar? Conviver, misturar a relação de pai sempre foi, eu sou um pai muito carinhoso, sou um pai muito presente, eu sou um pai, sabe, eu me sinto um pai diferenciado. É diferenciado mesmo. E meu temperamento como profissional, eu sou muito temperamental. Sim, Eu tenho horror à obra suja, tá? Eu gosto de foco, de pessoas focadas. Então, talvez ele, pela minha maneira de ser um pai presenciar, carinhoso, eu tratar os outros funcionários, tanto que esses outros funcionários que eu estou falando de 12 anos para trás, estão até hoje comigo, me adoram, sim, tá? Era o meu jeito de ser, porque me entendem, sabem que dura 5 minutos o meu estresse. Mas sempre foi meu medo de misturar esse meu temperamento com. com a Tanto tua... que a noite as discussões com ele dura 5 minutos, Sim, máximo. sim, Porque eu consigo a gente passar para ele, ou então se eu não passar no momento, na hora que a gente for dormir, tá a cabeça dele no travesseiro, ele vai ver que o pai tinha razão, sim, tanto que ele está dando o depoimento dele de que os esporros, de que eu ter colocado ele no final da fila, coisa que ele está exagerando, Ah, é, sim. mas o que prevalece foram muito fundamentais. é a família, é a base, é o Perfeito, amor que eu tenho pelos meus filhos. perfeito. E é isso. E é isso. Isso- Falando muito, eu aí- começo a emocionar quando eu falo deles, Deixa rolar, quando deixa eu rolar. falo de Vai família, ficar eu bacana sou. aí no corte do Instagram. Isso mexe esse- muito comigo. Isso é uma parte fundamental dentro de qualquer negócio de pai e filho, de que eu falo. O pai sempre fazer o filho merecer o espaço que ele vai adquirir dentro da empresa, Certo. entende? Porque senão ele não vai servir pro negócio. O negócio vai matar ele. Se teu pai não te matar, o negócio vai te matar. É É. isso, entendeu? Porque construção civil não é pra amador, cara. É um negócio extremamente estressante. Tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago, tem que saber contar de 1 até 10 em certas situações pra não chutar o Desculpa balde. a minha ignorância, mas o contrato de obra pública, né? Se tiver um furo, arrebenta o cara, né? Arrebenta. Arrebenta. A história tá aí pra mostrar isso, né? Então o cara que não tem estômago, ele não se Não. reinventa, né? Ele não resiste. Obra pública o problema é esse, obra particular o problema é o cliente. Tem É alguns lidar, clientes que a gente lidar com o pega cliente. que é bem complicado. Entendeu? É, eu sei como é Que que é. graças a Deus hoje eu tenho o benefício de poder escolher alguns clientes. Então tem cliente que eu não quero trabalhar de jeito nenhum. Isso aqui vai ser só dor de cabeça, só Não, custo. é. Vou me estressar, vou Exatamente. fazer mal feito. E Não vai... mexe com o emocional. É, não Claro, tem- claro. Entendeu? Aqui o advogado tá falando aqui também, né, meu irmão? Ainda mais escolhido com a vida da pessoa, né? Exatamente. A obra também é. Às vezes o cara tem uma reforma que é a vida dele. Não, a vida dele, botou todo o dinheiro dele Todo lá. o dinheiro dele ali. Entendeu? Então tem certas situações que tu não pode tirar a razão dele. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O cliente sempre tem razão? O cliente sempre tem razão. Tem que ter. Tem que ter. Independente E aí, do que o que tu tu acha. Cliente sempre tem razão. Independente sempre do tem que tu razão. acha. Não Ah, abre lá mão dentro disso. tu pode achar que ele não tem Independente, razão, mas ele cliente tem razão. Sempre tem razão. Sabe É por quê? isso aí. Porque o conhecimento técnico e de empresa quem tem é você, não é ele. Ele não tem esse conhecimento. Tu tá Então tu tem que servindo ele. saber, Sabe se tô apresentar servindo pro ele. cliente, Eu tô resolvendo um problema se pra ele. impor pro Tu tá cliente. servindo o cara também. Exatamente. Né? É isso aí. Bacana, isso é resiliência. E deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Eu dei uma pesquisada aqui na empresa. Caramba, a história de vocês, mas é o melhor ainda a posição que ela tá hoje, tá? Então, falaste aí nas tuas credenciais que a Nacional ela tá em todos os municípios do estado Todos do os Pará municípios do hoje, estado. com obras divididas entre público e privadas, Manutenção predial. manutenção predial, tá? E tu é o diretor operacional. Então eu Sim. presumo que essa corcunda é tua. É minha. E aí tu vai lá? Vou, na maioria dos interiores eu vou, se eu não, graças a Deus a gente tem uma equipe operacional muito boa, então eu consigo dividir os nossos engenheiros ali Tu lidera essa galera. por algumas regiões. Então, tem um engenheiro que cuida de uma região e tem um outro engenheiro que cuida de uma região. Eu cuido de 2,5 regiões, na verdade. Sim. Então, a gente se divide, porque eu tenho conhecimento técnico, então eu também assumi a responsabilidade Sim. de cuidar de algumas regiões. Mas além de eu cuidar das regiões, eu também supervisiono a equipe Sim. como um todo, entendeu? E sabe o que é bacana, cara? Porque à medida que tu tá crescendo cada vez mais como um empreendedor, tu também tá te atualizando e atuando como engenheiro, Não, com né? certeza. Tu não engessou na tua formação. Não. Porque tem gente que se forma no negócio, vai empreender e esquece do que se formou, né? Se o cara tem um negócio que ele é técnico naquele negócio, ele tem que estar no campo de batalha também, Então, cara. o diretor técnico operacional. Exatamente. Perfeito. E aí, essa liderança,
com um tipo de mão de obra que é mais qualificada, que eu tô falando de engenheiro. Engenheiro é um técnico como tu és, um cara que se Aham. formou do mesmo jeito. Tu acha que é mais difícil lidar com um cara desse esclarecido do que com um cara de obra mesmo, com um peão? Não, acho que com o pessoal o pessoal, eu graças a Deus consegui montar uma equipe que são pessoas muito bem esclarecidas, que a gente consegue ter um bom diálogo. Eu também sou uma pessoa que no meu ambiente de trabalho eu sou, graças a Deus, sou uma pessoa querida pelas pessoas que eu trabalho e também consigo levar numa boa. Quando eu tenho que dar esporro, eu dou esporro da minha forma e eles entendem e tá tudo certo. A gente ali tá montando um time bem legal, sabe? Então, Tem às vezes uma, ou outra eu faço propositalmente, eu monto umas confraternizações, então eu saio para confraternizar com eles de vez em quando, pra gente ter essa questão do vínculo que eu acho importantíssimo é, para lidar com as pessoas, entende? é. E também, olha, hoje eu peguei e fiz uma excursão numa outra obra de uma equipe técnica que não tá nessa obra. Coloquei eles lá, fiz uma excursão para mostrar para eles como é a obra, como é o dia a dia dessa obra, para eles entenderem um pouquinho. Só para ter um momento descontraído, sabe? Levei todos eles lá hoje e foi bem legal, então, Legal. Tu entendeu? tá estudando essas questões de liderança e tal? Ah, sim, eu aprendi Bacana. na minha especialização de gestão empresarial. Gestão de pessoas também me ajudou muito. Então, eu sempre tô me atualizando relacionado a isso, entendeu? E nós criamos uma empresa, a pós-venda deles. Uhum. Então, no Fundamental. decorrer da obra e no final da obra, nós temos O dois feedback. profissionais para fazer o feedback Junto ao cliente. junto ao cliente. E aí, como Para é que saber se a foi? obra está boa, se Pronto. é Atendeu um as problema expectativas. que ele tiver, por favor, que pontue para a gente mandar. Excelente. A gente nunca deixa o cliente na mão nesse sentido, tá? A gente sempre, se tiver que voltar, a gente volta. Ajeita o que precisa pra ele. Porque a obra não é um mar de rosas, cara. Sempre vai ter um probleminha ou outro. O importante é tu dar assistência pro teu cliente Que a 24 manutenção horas. predial, que é o nosso forte, nós somos hoje referência dentro do Pará em Manutenção predial. manutenção predial. Perfeito. Tá? Então, a gente não pode errar. Tá? Imagina E você puxar essa vai fazer uma credibilidade. manutenção em Jacareacanga, inclusive nós tivemos aqui em Jacareacanga. Eu, Acabamos de sair. empresa particularmente, fizemos 2 unidades, uma delegacia de polícia e a outra no outro órgão que nós estamos trabalhando. Jacareacanga. Olha aí. Essa da polícia foi no inverno. Você Chuva. imagina de Itaituba para ir para Jacareacanga, coisa que fazem 400 quilômetros, fazem 6 horas, fazem outro, no inverno fazem 2 dias, Caramba. onde não É tem chão, meu. matéria. É muito complicado. Eu Muito imagino. complicado. E me diz uma coisa, Então é a gente honesto? tem que ter a gente não pode errar, Sim, sim. Até porque tu tem uma reputação hoje para manter. com certeza. Vocês têm uma posição no mercado muito estratégica, tá? Em todos os municípios. E me diz uma coisa, Lécio, perguntar isso pra ti que já é um cara extremamente experiente nesse segmento de mercado. É justo eu afirmar que toda obra é imprevisível? Não, Ou dá pra você ter o controle? não, mas eu não estou entendendo. Mas Porque tem que a ser gente escuta assim do... imprevisível, geralmente, é você trabalhar em reforma, uma obra de construção, não sei a natureza, se tiver algum problema, então, estrutural, mas A gente tem uns 20% de mas a imprevisibilidade. obra Tá. de, A mas margem de risco mas aí, a obra né? de reforma, sim. Entendi. Porque a gente escuta aqui, eu tô falando do ponto de vista leigo. Imagina um cara que não tem experiência nenhuma com construção civil, com manutenção Isso já é uma predial, outra história. né? Aí o cara vai chegar com a Nacional e falar, pô, vocês têm uma referência, vocês têm realmente um gabarito e um currículo bacana, mas não é culpa de vocês. Mas é verdade que esse segmento da construção, ele é imprevisível, a obra acontece de tudo. Já ouviram falar isso aí? Já. Pois é, isso é justo? Acho que Ah, sim, primo, 20% sim, é justo, porque se a gente tem uma obra de reforma, a gente fez um orçamento em cima de um projeto, por exemplo. Então a gente tem um projeto na mão e a gente tem aquele local ali para reformar. Então lá pode ser que na hora que a gente for quebrar uma fundação ou for abrir um reboco, for fazer algum serviço assim, a gente encontre alguma coisa que pode dar um problema. E aí vai Uma atrasar. tubulação também, estourada, uma trinca de parede que estiver pensando que é só reboco. um piso afundando que é mas mal algum aterrado. problema de telhado. Isso. Então isso sim pode A gente acontecer. prevê aquilo que dá para prever, mas Prever. o BO acontece de outros Agora uma questões. construção do zero,
é muito difícil ter imprevistos, assim. Só se for Tipo, desígio, projeto- se o falha. cara for bem planejado, é muito difícil. Ah, legal. Agora, a reforma e manutenção, tudo Legal. pode acontecer. Aí eu Entendeu? vou puxar uma sardinha, posso puxar uma sardinha rapidola? Vai lá, vai lá. Por isso que é fundamental no negócio de vocês contratos bem estruturados com clientes de vocês. Ah, Não, com mas o certeza. Entendeu? contrato de manutenção, ele prevê isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Contrato a gente para a gente numa no interior distante, aonde foi feito o levantamento da obra, no caso, foi o fiscal do órgão, o engenheiro do órgão, fazer o levantamento das necessidades há 6 meses atrás. Então, deram a obra para a gente 6 meses depois. Tá. Então, pegamos a planilha e naquela planilha Viu já que já já aconteceu? aconteceu do telhado de se deteriorar, de ter problema de pintura, de banheiros. Então, são várias ocorrências que há 6 meses atrás não aconteciam. Então, Tá mapeado. aí o órgão, com certeza, entende tudo isso. Sim, claro. Aí, Eu me refiro mais à tua parte da questão privada, porque obra pública, enfim, é o erário público ali, né? Não É. tem emoção geralmente envolvida ali. A não ser que seja uma questão social muito relevante e dê um problema muito sério que vai envolver a comunidade toda. Mas, como tu falaste bem ali, às vezes eu sou contratada para fazer um empreendimento da vida do cara, meu irmão. Tá todo o dinheiro dele empenhado ali. Sim. Eu não posso vacilar, não posso atrasar, entendeu? Essas questões da construção contratual, eu acho interessante na tua área ser muito bem delimitado, porque o cara precisa entender que pode acontecer um atraso aqui em decorrência de coisas que não é da tua culpa, E entendeu? talvez ele precise desembolsar um recurso Ele por precisa conta disso. desembolsar um porque recurso a a vaidade mais, também um pesa muito monstro. nisso. Você está fazendo uma obra, de repente Claro. você possa, no memorial descritivo, vai colocar um porcelanato. Aí a esposa do Não gostou do contratado não porcelanato. gostou, eu quero, vai ver que é o mais caro. Ou Aí, na maior, hora que aí você sua mão for de obra é pedir mais o cara também. aditivo, aí não vai entender. Não, mas eu comprei, foi um porcelanato que eu Mas contratei. tudo isso é a venda e o pós-venda que vocês Pois estão é, mas fazendo aí ali. qual é a diferença? O público particular, depois de muita porrada, eu entendi que o gestor, ele tem que ter, o técnico, na verdade, ele tem que ter a expertise de saber o que pode acontecer ali. Então, por exemplo, eu peguei uma casa muito antiga para reformar um ano atrás. E eu tinha a plena convicção de que eu poderia ter um problema ali de reboco. Do reboco ser antigo, oco e ele soltar todo. E eu, Enchimento na época. e eu avisei o cliente, falei, olha, pode ser que esse reboco aqui, pelo tempo, ele seja danificado, tá? Ele fique danificado. Então, a gente tem que prever, talvez ter que aditivar isso aqui. Tudo bem? Ah, tudo Perfeito. bem. Botou no contrato. Aí aconteceu isso, saiu o reboco da casa inteira. Então, a gente teve que aditivar e fazer um reboco de novo na casa lá. Entendeu? Entendi. Por isso que é fundamental tu ter essa transparência com o cliente, tem né? que ter. Conhecer o cara. Eu vejo isso em casa, que a minha esposa é arquiteta, e eu acho que a arquitetura ainda envolve mais ainda essa questão de gosto, né? Que é a engenharia, não que não tenha isso, mas ela é muito mais focada na parte estrutural de fazer acontecer, de É levantar de fazer o aquele que aconteceu negócio o que o ali. arquiteto tá pedindo. Tá Entendeu? pedindo, entendeu? O arquiteto já queria, digamos, a cereja do bolo, o acabamento final. Não tô chamando de arquiteto de decorador também, outra questão, cada um no seu viés. Decorador. Mas o arquiteto também ele envolve mais profundo ainda no sonho do cara ali, Envolve. entendeu? E eu vejo isso. Porque quem constrói esse sonho é ele. Exato. O arquiteto junto com o O cliente. cara sonhou, passou para arquiteto, ele tem que realizar esse sonho, entendeu? Que é muito delicado. E eu converso muito com a Giovana, com a minha esposa, que tem um escritório de arquitetura em Castanhal, e ela é focada em obras de condomínio. Casa do cara lá mesmo, condomínio fechado ali e naquele município. Então, eu sempre tenho cuidado de dizer para ela, esclarece tudo que pode acontecer e o que não pode acontecer. Contrato. E o que ela vai fazer contrato e o que bem ela não vai feito. fazer. Porque tu tá mexendo no Entendeu? coração do caboclo ali. Entendeu? Vaidade- Hoje em dia a tendência do mercado, Tuca, é ele ir para um lado que tu tem que vender para o cliente a experiência. Antigamente tu vendia o luxo ali, né? Então a questão do imóvel, tipo, o meu imóvel tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, hoje em dia a pessoa cada vez mais ela tende a viver uma experiência no imóvel dela. É verdade. Então no O imóvel ambiente dela, ali, né? ela quer Isso. morar, mas ela também quer trabalhar, ela também quer ter um momento familiar. Então por isso que hoje em dia as grandes construtoras estão investindo em quê? Em estúdios de escritório dentro do prédio, numa área de lazer fantástica para te poder estar convivendo com teu filho ali, numa academia ótima também para te poder fazer o teu exercício físico, além de ter
um teu apartamento, uma estrutura absurda para te morar. Perfeito. Entendeu? Epa, e eu te Diz que digo. eu chego com meus clientes e pergunto, quanto é que tu tem para gastar? Mas é isso aí, tem que ser direto, a verdade é essa. Quanto é que eu tenho A para verdade é essa. gastar? Cliente liso, dá Parece problema? aqueles clientes, Dá problema. eu tenho um amigo que Dá problema. eu tenho um amigo que eu tinha, que ele faleceu, que a esposa de um cliente dele queria comprar um apartamento de luxo. Aí ele foi levar ela para foi levar o casal para ver o apartamento. Porra, amor o apartamento. Ela perguntou para ele quanto custa o condomínio. Ele disse: eu disse, não vou te perder. Tá preocupada com o condomínio? Ela tá com condomínio, vai procurar os. É que nem o cara que compra Mercedes não sabe se pode pagar o IPVA, né? Tem isso aí. Né? E, rapaz, eu te digo, eu vou te falar de experiência prática, pessoal, o quanto que é importante no teu negócio tu ter um diálogo muito franco com o teu cliente, até para ele entender como é que é os processos de uma obra Sim. e dos terceiros que estão envolvidos aí, desde o fornecedor até o peão que vai lá bater o reboco. Meu irmão, a gente fez uma obra, a primeira vez que eu vi de perto uma obra, fez uma obra na minha casa e a arquiteta era minha esposa. Uma semana eu queria demitir ela já. Pá, tá tudo atrasado. Ia chegar isso, ia chegar aquilo, não sei o que, Ela, peraí, agora deixa eu me posicionar como arquiteto, não como tua esposa. Tu sabes que para isso chegar aqui, vai passar para o fornecedor X, que dá um prazo Y, e não sei o que, não sei o que. Tu negociaste, tu queria parcelar, tá? Tem que esperar chegar a outra parte, uma coisa, tá ligado? Então, eu que era um cara leigo. A gente tem que sair um pouco, não assumir essa responsabilidade com o terceirizado. Mas com quem tu tá focando, que é o Muito teu complicado. cliente, ele tem que estar ciente de todo o processo. Tem. Nunca tinha visto uma obra de perto, eu achava que a arquiteta não estava fazendo com a excelência que ela faz para os outros. Casas Ferreira, espeto de pau. Mas ela sentou e me explicou: não, meu irmão, a obra é assim. Hoje eu sei como é uma obra de uma sala, né? Sim. Aí, no caso de vocês, são obras gigantes. Entendeu? Não, mas por exemplo, tu pega uma obra dessa, tu tem que deixar claro pro cliente. Às vezes tu tem que carregar no colo mesmo. Por isso que eles contratam um profissional. Eles não querem um cara lá só que execute a tua obra, eles querem um cara que faça a tua obra para eles terem tempo para trabalhar. Porque, Exato. por exemplo, se não o cara contrata um pedreiro, um mestre de obra. Agora, quando ele contrata um engenheiro, um arquiteto, tipo uma equipe. Uma empresa, né? Não, sim, mas uma empresa tem que contratar uma empresa. Pode. Sim, mas quando ele vai contratar. Que seja com formação. Sim. Quando ele vai contratar uma empresa de construção civil e um arquiteto, ele quer trabalhar para fazer o dinheiro entrar, para poder te pagar e fazer a obra dele, tipo, que às vezes é um sonho. Então o cara quer que tu faça tudo. Eu cansei de ver fornecedor de vidro para eles, ver fornecedor de pedra, tudo para resolver. Eu pago, falo, não, eu pago, deixa aqui. Mas Deixa que depois a gente acerta no final. Clientes bons, tá? Um plus no teu contrato, isso aí. Não, um plus no contrato, exatamente. E são clientes bons. Eu não faço isso para qualquer cliente, mas quando eu sei que é um cliente bom, eu vou fazer, vou carregar no colo. Cara. Perfeito. E aí entra nesse ponto que tu me lembraste de eu abordar com vocês, que é fundamental, que é o comercial da empresa de vocês. Laércio falou de pós-venda, que é justamente o negócio não termina no fechamento do contrato. O cara voltar, o cara te indicar, ele nem tem que terminar, na verdade. É um ciclo que fica se retroalimentando ali. E o pós-venda é fundamental. Então, tu chegasse a me falar que hoje vocês estão estudando, estão se aperfeiçoando, estão investindo nessa questão do comercial, ou vão começar a investir, quero entender melhor. A gente está investindo. No comercial da empresa. Como é que vai ser isso na prática para a Nacional Construções aí? Pois é, a gente está investindo agora em ter 2 áreas na empresa que a gente não tinha. Uma é o comercial e a outra é a questão dos treinamentos, né? Hoje chegou uma profissional lá, hoje inclusive, a gente contratou uma profissional que ela vai montar toda a parte de treinamento, tanto de canteiro de obra, para todos os nossos funcionários de canteiro eles trabalharem no mesmo ritmo e falando a mesma língua, como todos os funcionários unificar o processo de dentro da empresa. Então, até os nossos empreiteiros eu tenho vontade de, eu vou ter essa iniciativa de treinar eles, até os que estão longe, para todos eles saberem como tem que tratar o nosso cliente, como tem que conduzir a respeito de uma situação A, B ou C, entendeu? Então isso é uma parte fundamental na empresa que eu não abri mão de ter. E a parte comercial é uma parte que a gente já contratou uma equipe, a gente já tem uma equipe que faz os vídeos das obras, a questão de produção de conteúdo, para poder a gente ter o nosso menu, que eu falo, né? A pessoa ter a nossa cartilha, o visual, o que a gente está fazendo, o que a gente... Portfólio, porque como eu falo muito isso, sempre falei isso,
quem não é visto não é lembrado. É, pô. Então a gente tem que estar lá incomodando igual uma pulguinha atrás da orelha, assim, ah, não. Seja no O tráfego cara pago, pode não estar fazendo uma obra agora, mas se tu tiver ali todo dia, ele vai lembrar quando de ele ti. for fazer a obra dele, ele vai lembrar de ti. E tu fizeste um trabalho orgânico, eu lembro quando começaste com qual é a que mexia com reforma? A Salles Construções. É, isso. Eu achei bacana, pô. Falei, olha, o cara ele tá focando aqui em reformar pequenas reformas na casa. Que o cara às vezes não precisa, não quer gastar muito, né? Aham. Mas ele não sabe fazer. Isso. Ele Aí eu não dava tem dicas acesso de a materiais fornecedor. baratos também. Isso é Ó, muito pessoal que bacana, mora em cara. apartamento alugado, uns Que não materiais pode mexer na específicos. estrutura ali, né? Então a gente usa alguns materiais específicos que ele não vai precisar quebrar, não vai precisar danificar, entendeu? Sensacional. Então, E esse teu processo é fundamental de unificação de processo da empresa, porque falando por baixo, fazendo uma conta de padeiro, hoje, no mínimo, já que tu está em todos os municípios do estado, vocês estão em todos os municípios do estado, vocês estão à frente em uma liderança de 144 equipes, né? É. Porque cada município é uma equipe, não é isso? exatamente. Então, que tem obras específicas ali. Então, meu irmão, é muito processo para administrar. Se fizer uma coisa diferente para cada, vai virar uma torre de Babel. É. Né? E aí tu começa a falar, a impor não, mas começa a demonstrar para essas equipes quais são os valores da tua Isso, empresa, entendeu? exatamente. Os valores, as missões, né? Para o cara seguir aquela cartilha, mano. É. Que facilita muito também, porque desses 144 municípios, as unidades que nós trabalhamos, os materiais praticamente são os mesmos, então fica fácil a parte Sim, de saber o que a gente está comprando, se você é empregado, perfeito. e em relação à mão de obra. É Tem um local? valor, tem uma referência de valor. O que muda Local, são mais ou locais, menos. a diferença Tu vai ter desafio no frete, né? Para chegar no lugar. Não, eu falo da mão de obra. Frete, isso é muito complicado. Eu A gente imagino. fazia algo que a gente Imagino. mandar daqui, telha termoacústica daqui de Belém, para mandar para Vitória do Xingu, vou mandar para Altamira, Anajás, no Terra Marajó. Terra Santa, Terra Santa. muito complicado. Eu imagino, Anajás. imagino. A gente fazer conta para ver, tudo bem, a gente tem Santarém, por exemplo, tem uma fábrica de telha termoacústica, só que o preço dele, se a gente for fazer comprado aqui de Belém, mesmo com frete, sai mais em conta. Sim. É uma E tu tá à frente dessas logística. cotações hoje? Tu estás à frente dessas cotações hoje? As grandes, Nós sim. temos sim. Tu Não, participas disso? Sim, Participa. nós temos uma equipe só da parte De cotação. de cotação, de parte de despesa de hotéis, de alimentação em cada um dos municípios. Entendi. Porque Tem isso contratar aquele faz tudo. Às vezes tem locais que a gente vai trocar só uma fechadura, uma lâmpada. Não vou mandar uma equipe, nem contratar uma empresa. Tudo isso a gente faz um trabalho de. Perfeito. E um erro de orçamento aí é complicadíssimo lá na frente, né? complicado. Sempre a gente tem muito. A gente é muito penalizado para as obras que o próprio deslocamento não paga. Não se paga, né? É, Tu só malmente conseguiu recuperar o custo. Então, às vezes, Realmente, até o exatamente. nosso cliente, ele tem que ser um pouco maleável nesse sentido, porque a gente tem todo esse trabalho, às vezes, do município ter um acesso muito complicado, e ele tem que ter essa sensibilidade para também ajudar a gente na hora de elaborar a nossa planilha de custos, enfim, entendeu? De Entendi. fechar uma planilha. Exato. Isso aí é. Uma das coisas da gente trabalhando Bravo. junto, que eu faço questão que o papai participe, é na questão dos fornecedores grandes. Então, ele tem uma experiência absurda com o fornecedor. Então, Negociar. negociar. preço. Então É, todos mão os de obra fornecedores também. caríssimos, eu faço questão que ele fez. Mão de obra, às vezes, ele não tá, ele ainda faz também, só que eu também peguei já, graças a Deus, eu peguei essa experiência, porque eu já faço um cálculo ali médio de quanto eu posso pagar em determinado município, quanto a gente vai gastar, então eu já tenho essa métrica. Porque o setor operacional hoje, para ele conseguir trabalhar com 144 municípios, uma coisa que não pode faltar é organização. Então, tudo é muito bem organizado. Tanto que, se a gente tem uma reunião, eu sou diretor operacional, eu não me considero, eu não me coloco como dono da empresa. Então, eu tenho que prestar satisfação pro diretor geral, que é ele. Então, ele chega comigo e pergunta: o que tu tá fazendo hoje? Eu puxo uma cartela de lá de 90 obras que eu tenho que saber tudo que tá acontecendo e falo para ele o que tá faltando de medir, o que tem de dinheiro preso, o que foi gasto. Então, tudo isso eu setorizei porque eu sei como meu pai é. Ele chega, ele pode passar 4 dias sem lá. Quando ele vai, ele fala: eu quero saber o que tá acontecendo. Eu Pega tenho que tudo tá acumulado. tudo na ponta da Não, língua. e todos os engenheiros que estão em cada região,
a equipe deles tem que me dizer na É. ponta da língua tudo o que está acontecendo. E eu Ligação, faço questão chamada de que eles vídeo. façam isso. Questão. Então, treinei todos eles entraram. Eu falei, olha, uma coisa que vocês não podem pecar é que o seu Laércio vai chegar aqui, ele vai perguntar pra vocês o que tá acontecendo lá. Se vocês gaguejarem, ele já vai Olhar dar- contra os Dizer que olhos. não tá olhar com os funcionando. olhos, Vai perder- exatamente. sim. Exatamente. Nós temos uma sala enorme dentro do nosso grupo, dentro da nossa empresa, que tem 10 tem 10 engenheiros. funcionários ali, que é É. o que que eu falei pra ele que é a minha E sala. nós, todos os 10, tem que saber tudo o que está acontecendo em todas as regiões. Que esses 10 aí, eles ficam respondendo. que a gente se divide, contato né? direto com quem Região tá lá do- na. Sul do Divide Pará, por região oeste também. do Digamos, Pará, tem um engenheiro é. lá X que ele é responsável por uma parte de Altamira Tá. e a parte de Belém. Então, Santarém, se ele não souber o que está acontecendo na região de Altamira e na região de Belém, ele já vai, né? Essa é a visão corporativa, tá Entendeu? certo. Então, Tu nunca vai deixar de ser um cara controlador, isso é bom. Porque tu tá sempre à frente do teu negócio. Não, Não não, terceiriza e fecha e ele é mão. importância, ele é o dono do negócio, ele é Sim. importante no negócio absurdo, então eu tenho que saber dar resposta para ele. Perfeito. Tenho que saber fazer a empresa lucrar, entendeu? Baseado nos custos que a gente Eu tem. digo, já Porque vou ter que querendo ou voltar não- todo dia. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que eu gosto de capacitar a empresa. Então, eu Tá. faço a empresa gastar com mão de obra. Então, se essa mão de obra não der resultado, ela não tá servindo, ela tem que sair. Sim. E aí me diz uma coisa, se a gente puder escolher uma parada aqui, um aprendizado que tu colheste do Laércio, assim, muito claramente, que hoje te transforma no empresário que tu é hoje. O que que é? Negociação, é liderança, é trato com as pessoas. Escolhe uma característica que tu herdaste dele aqui já depois dessa Resiliência. convivência. Resiliência. É pegar a porrada que eu te dou em pé. Pode bater que eu vou aguentar e vou ficar em pé. Vou chorar, vou ficar Sensacional. triste, vou ficar com dor de barriga. Eu sempre falo que fico com dor de barriga. Mas vou estar aqui, em Mas vou pé. estar aqui. Não vou desistir. Vou tá aqui. Não vou puxar a toalha. A gente já teve brigas feias, assim, que no outro dia eu estava na empresa. E bacana porque... que ele nem pestanejou, falou na Não, hora. não, Resiliência. Porque no outro dia tem pessoas lá hoje em dia que dependem do meu trabalho. Então eu não posso deixar ninguém na mão ali. Responsabilidade, né? Que tá desde aquele moleque comprando Não é uma só pão ele, entendeu? Não é, se eu sair, antigamente eu saía, me afetar só a mim. Hoje em dia não, se eu sair tem uma legião de pessoas ali que contam com o meu trabalho, entendeu? E Laércio, como é que é hoje a questão da mão de obra, que é a parte mais sensível do teu negócio de construção civil, tá? Eu queria que tu fizesse um esclarecimento bacana pro pessoal que vai começar a mexer com isso, que tá assistindo a gente, ou até mesmo um potencial cliente de vocês, e dá pra gente tentar ser bem claro aqui. Estabelecer quais são as 3 principais metas de uma obra bem feita. É a limpeza, é o orçamento, o que é? Tu, um cara que já tá aí há décadas nessa área, o que tu classifica pra gente? Uma obra perfeita, ela tem o quê? Primeiro, fazer um bom orçamento, Perfeito. tá? Sem achar que somente, tu é meu amigo, vou te dar um desconto. Não, fazer um bom É orçamento. negócio. Fazer um bom orçamento, fazer um Amigo, bom é o que mais vai memorial, cobrar. fazer um bem memorial descritivo, Tá. tá? De saber o que material que você está empregando na obra, tá? E o terceiro é você ter os teus pagamentos em dia. Isso para mim são os 3. São E a obra fundamentais. limpinha, a obra limpinha. Obra limpa. Não, isso pra mim não precisa nem eu falar, só pelo meu olhar. Se tiver, olha, a elétrica, a pintura tá incrível, olha aqui assentamento de piso. Ele vai falar, mas a obra tá imunda, não quero ficar aqui. Opa, É. porca. Epa, tá Eu sou doido. muito, sou. Mas tem um fator aqui que é muito Laércio, muito família Salles, que eu me incluo aqui. A gente é muito humano também, a gente tem essa característica. E quando a gente vai falar de humanidade, isso tem cheiro de funcionário. Então, tu acha que também é fundamental tu ter um bom desenvolvimento pessoal com a galera ali? Tu ser um cara Certeza. bacana, meu irmão, humano. Certeza, porque os que me conhecem sabem que o lado temperamental dura pouco tempo. Então, o que prevalece? Prevalece o Ser paizão, humano Laércio, né? paizão da Nacional. A gente que tem é o modos seu diferentes de gerir, né? Então, tem alguns funcionários que o papai falou que é a ele vai família falar, dele. É engraçado que ele vai É falar. que é a família dele, aí tipo, ele chega lá e dá um esporro no cara. Aí os caras me ligam, achando que eu vou falar mal dele, entendeu? Tipo, me ligam, pô, Ele liga meu pra desabafar. chefe, o seu Laércio veio aqui, a gente tá trabalhando pra caramba, ele deu uma escroteada aqui em todo mundo. Aí eu falo, olha, mas ele tá certo, tu não tem que tá me ligando pra falar mal dele não, vai fazer o que ele tá falando, eu vou conversar com ele só pra ele
maneirar um pouco, não sei o quê, mas ele tá certo. Não fica falando dele, não. Aí desliga o telefone. Aí de vez em quando tem um que me liga, continua me ligando, aí eu nem atendo, mano. Já sabe que o É, cara eu já tá ligo pra ele. desabafando. Teve um dia que eu liguei pra ele, eu falei, pai, tu falaste com o fulano de tal? Aí ele, falei, pegou logo uma escroteada. Eu falei, então é por isso que ele tá me ligando, não vou nem atender. E Renan, tu estudaste recursos humanos também, né? Sim, sim. E o que que tu aplica na empresa hoje pra galera ver essas boas práticas que tu A aprendeste lá? parte de humanas, Trato com funcionário. trato com funcionário. Do ponto de vista aí da gestão mesmo, entendeu? Sim, o que eu acho importante hoje quando eu recebo um funcionário que a gente vai contratar lá, eu sempre pergunto pra ele qual é o Recrutamento objetivo. É contigo o recrutamento? Também, eu e o Wesley, né? Ah. Que é o nosso RH. Safadão. Não. Safadão, é esse mesmo. Ele botou um dente que ele tá igual safadão agora. Ele vai ver esse podcast aí. Aí ele. Não, deixa rolar que eu quero Tá que ele bacana, tá veja, deixa bacana. ele- Ninguém vai cortar essa Sim, parte. não corta não. Aí tá. Aí. Porque ele só colocou em cima. E tá brancão, moleque. Faltou. doido. Tá que nem o Firmino. Firmino, exatamente. Sim. Então, uma coisa que eu sempre faço quando a pessoa chega lá é qual é o objetivo dela com a empresa. Ela quer crescer, ela quer ser um empresário, Quer só pagar a conta. ou ela quer só pagar a conta, exatamente. Porque eu quero alguém lá na empresa que cresça junto comigo. Se eu ver que a pessoa ela vai crescer junto comigo, ela veste a camisa, eu dou toda a oportunidade do mundo para eles. Eu quero investir em curso, eu quero que eles sejam melhores do que eu ensino, converso, a hora que eles precisarem de mim eu vou estar lá à disposição. Então eu acho que essa parte de tu tratar eles realmente com respeito e com essa empatia é fundamental, sabe? Eu gosto de conhecer muito bem com quem eu tô trabalhando. Quando eu vejo algum desvio de caráter, aquilo ali me quebra no meio e eu já quero afastar aquela pessoa de mim, entendeu? Aprendendo já. E tu tem um olho clínico, Lécio? Tu bate o olho num cara que tá começando, tu Não já, tenha dúvida. Não, tu já é sabe se terrível, vai dar é. certo ou se não vai dar Tá certo, né? certo, 99% eu É, acerto. 99%. Ele é ralado. Aí já chama o Renan, olha, Renan, isso aí. Não. E nem- papai, pior Nem que. conversa, eu digo, tá. Não, e sabe o que é? A gente é parecido com isso. A Eduardo, uma vez, ela tinha um namorado e tudo, aí ele morava na Batista Campos. Eduardo é tua irmã, Minha pra irmã. galera entender. É o marido dela atual, mas eles brigaram uma época, ficaram separados e tal. Aí o papai falou, tu não vai mais voltar com ele, não sei o quê. Aí a Eduardo falou, não, pai, não vou mais, não sei o quê. Aí o carro dela apareceu lá na frente de casa, só cocô de gás. Aí eu olhei o carro e falei, porra, a Eduarda tava lá na casa dele. Sabia. O papai vai passar aqui na frente, vai ver o carro, vai saber que ela tava lá. Moleque, dito e feito, ele passou lá na frente, viu o carro, me ligou. A tua irmã já voltou com ele? Eu falei, já. Sim, que as garças ficam em cima. Não, mas é muito absurdo, ele é muito observador, bicho. Então, se eu ver uma coisa que ele vai ver, se eu ver uma coisa, identificar a cagada e ele ver, e eu souber que ele vai ver, eu falei, não, ele vai saber. E Então... nessa hora tu perguntas, como é que tu sabe? Pô, só cocô de gato. não, eu já sabia como ele sabia, entendeu? É foda, mano. E, opa, deixa eu passar para outro ponto aqui, interessante essa parte, sensacional. Eu vejo vocês hoje em dia focados, tá? Isso já é uma consequência, do meu ponto de vista aqui de fora, dos processos que vocês implementaram lá, que fazem com que vocês tenham vida, além das quatro paredes da empresa ali, né? O Laércio, ele vem de uma geração, anos 80, anos 90 ali, que era trabalho pra caramba, não tinha o estresse, cachaçinha, e a vida ficava nesse ciclo. Hoje eu já te vejo com personal trainer, né? Acordando cedo, preocupado com a saúde, tá fisicamente, aparentemente, aqui um moranguinho. Eu tô ótimo. Então, me fala um pouco dessa nova fase aí, o que tu tem? Essa nova fase é maravilhosa. Eu tenho uma pessoa que... A minha filha me incentiva muito em relação a isso. A Maria Eduarda... Ela puxava teu Ela é pé aí, onde, né? né? Ela puxa. Até hoje. Marca médico. Ela, o personal que ele tá hoje, ela que Ela que arrumou. indicou. Tudo é ela. Tudo Meu é. personal que indicou, para fazer meus exames. Tudo é minha filha. Legal. Ela é meu... Que até de longe Preciso nem ter mulher. já tá no pacote. E Laércio, tu vê uma melhora na tua performance no trabalho depois que tu mudaste de vida? Muito. Minha alimentação. Fica mais focado. Muito. Minha alimentação. Dorme bem, né? Durmo bem, durmo cedo. Mas tu sempre acordaste muito cedo também, né? Sempre. Sim, durmo tarde. Hoje eu já durmo cedo e acordo cedo. Antigamente eu dormia tarde, E acordava acordava cedo. cedo e não produzia. Ficava cansado. Mal-humorado. Sim, sim.
Hoje em dia é só. Muito bom. Tá voando. É, E tu, Renan, tu já viu uma geração que em tese, né? É mais É em focada. tese. Mas eu E sou bem esportista, a eu gente jogo vai minha voltar pro bola. começo da entrevista, que tu falaste que tu sempre foste muito focado em Não, esporte, em saúde e performance. E eu queria tirar esse tempo agora contigo, pra tu explicar pra gente quais são as vantagens práticas, meu amigo, na jugular, no português, claro, de um líder que tá em dia com a saúde. O que isso representa no final do dia ali? a primeira Tu coisa vê uma que água lá, meu irmãozão? Jesus, por favor, para repor água lá. a primeira eu tô coisa, morrendo de sede. a primeira coisa que eu vejo é que é a questão da imagem. Hoje em dia a pessoa te conhece pela imagem. Então, primeiro contato que ela te olha, ela vai te julgar, tem um pré-julgamento teu ali, se tu é uma pessoa confiável ou não confiável. Ou Então, até mesmo se esse cara tá bem, se ele não tá. exatamente, se ele tá bem ou não. É. Então, eu sempre tento me manter bem arrumado, me cuidando, num físico agradável, entendeu? Por quê? Porque eu quero ter essa perspectiva, dar essa perspectiva para as pessoas que são meus clientes e também para as pessoas que trabalham comigo, entendeu? Sim. Então, eu sempre falo pra eles, pô, tem uma academia aqui do lado, vamos pra academia e tal. Do lado do escritório, o pessoal que tá fora do shape lá e tal, barriguinha. É, mas Então, eu sempre falo, e o esporte ele me ajuda muito na minha produtividade. Porque eu tenho hora pra dormir, eu tenho hora pra acordar, eu tenho hora pra treinar, eu tenho hora pra trabalhar, entendeu? Então, isso me ajuda bastante. Tenho uma boa alimentação. E toda vez que eu tô longe do esporte, que eu me ausento por uma semana, 10 dias o que teu seja. desempenho ele Isso diminui. quase nunca acontece, tá? Mas o meu desempenho ele cai muito e eu sei que é por causa disso, entendeu? E tu, como a gente falou ainda há pouco, tu estás à frente de uma liderança, tu e teu pai, né? Mas como tu é operacional, eu imagino que a maioria dos BOs explode no teu peito primeiro. É. Como é que tu faz para te organizar, cara? No dia a dia, de tanta atribuição, e mesmo assim tu conseguir manter uma rotina de treino, de alimentação, tu tem um processo próprio Tenho, a de gente tem que. agenda, no Tenho. português, claro mesmo. A minha agenda ela é muito bem estruturada, a agenda da minha equipe é estruturada. Então a gente tem um sistema. Google Agenda, Também. Não, eu uso da Apple, o Cloud. ele é mais... É porque eu já tenho tudo, meio que tudo da Apple é meio integrado, entendeu? Tá, É por causa da integração. Sempre fui a favor da integração. Então, sim. a integração da Apple é absurda. Mas não fazendo um merchandise aqui. Mas é um fato. Mas é um fato. Aqui, merchandising maior do que isso aqui. Então, tipo assim, a minha equipe também ela tem agenda pra tudo. Então eu sei quando cada um vai viajar, o que cada um tem que fazer, quando vai fazer medição, quando vai atender determinada demanda. Então essa é uma agenda que eu consigo olhar na minha casa, se eu estiver viajando, entendeu? Então, para eu ter uma liberdade, o primeiro de tudo foi estruturar a minha equipe. Então hoje eu tenho uma equipe que me dá essa liberdade. Tá. Tenho uma equipe muito boa, o que eles precisam de mim eu resolvo. E com isso gera frutos de eu ter a minha liberdade. Teve momentos da minha vida que eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje. Sim. Mas eu me esforçava para treinar, porque para eu ser produtivo dentro do trabalho, eu preciso ter tempo para treinar. Seja 5 horas da manhã, seja 10 horas da noite, eu vou treinar. Agora não, agora eu tenho uma liberdade um pouco melhor, entendeu? Porque isso é fruto de quê? De Fruto disciplina, né? de disciplina e também de tu saber treinar uma boa equipe. Entendeu? Se tu Sensacional. tiver uma boa equipe, tu consegue ter tempo para fazer as coisas. Tem que saber delegar. Não é da tua época, mas da época dele. Mas tinha um cara chamado Renato Russo, que ele falava disciplina e liberdade Disciplina nas e músicas liberdade. dele. E está aí a prática, né? Porque se tu tens a cultura de sincronizar a tua agenda com os teus funcionários, ao ponto de tu saber que a roda tá girando sozinha, sem tu estar no cangote do cara ali e fazer as tuas coisas, isso é fruto de muita disciplina. Porque tu tem que alimentar essa parada todo dia. Sim. Tu tem que... Não, eu tô no cangote, independente de onde eu esteja. Mas eu consigo estar em outros lugares fazendo Pois isso. é, Entendeu? não necessariamente Eu trabalho tá 24 horas. literalmente no cangote, né? Exatamente. É Mas eu trabalho 24 horas. O que eles precisarem de mim, sábado, domingo, se eu estiver em outro país, se eu estiver em outra cidade, eles Sim. vão poder estar contando comigo. Porque Entendeu? o mal do empresário que tá se acabando é aquele cara que não consegue delegar. Isso arrebenta o cara. Qualquer Com segmento de certeza. negócio, entendeu? Porque tu é ser humano, teu corpo tem um limite, pô. É fato, tu vai ter um infarto, tu vai ter um AVC. Porque, meu irmão, o empresário nada mais é do que resolvedor de problema, a verdade é essa. Eu duvido que tenha um dia que vocês entram na empresa de vocês que vocês não tiveram que resolver um problema que seja. Claro que não, todo Não dia existe isso. Ué. Empreender é resolver problema. Então tu imagina um cara que quer resolver tudo sozinho. resolve. O senhor deve ter diversos exemplos de amigos
que foram embora por conta de questões. Não, inclusive amigos que guardavam, né? Pior aquela pessoa que guarda, que não Sim. põe para fora. Eu acho que não vou morrer nunca de fato, porque Guardar Porque não tu guarda explode nada. logo. não Tu é doida. Tem tua válvula de escape. Mas nem todo mundo consegue ser assim. Eu acho que teu pai, meu avô, era um cara que guardava muito. Né? Ele tinha essa característica, né? E outra geração também. É. Então, Esse papai só tinha 2 problemas de resolvimento que tinha. Quando mas tu adulto, só imagina tem mãe e 7 filho. filhos. Pega, baita problema. Só a preocupação do papai fora. Mas é igual do problema. Bacana. Eu queria ter convivido mais com ele. Ele, infelizmente, ele foi embora. Eu Teu tava avô era novo ainda. fantástico, fantástico. Muito cedo, né? Fantástico. Muito cedo, tudo conviveste menos ainda. Eu também, tinha 11 né? anos. Muito. E ele assim, já passou um tempo mais doentinho e tal. A gente não Já. viu ele ativo, ele produzindo. Ele ali. O papai, quando eu tinha meus 15, 16 anos, a gente ia andando para ir para Pipoca da Assembleia. Chegava, a gente voltava andando pela Brás de Aguiar, Ceredeiro, Brás de Aguiar, ia lanchar num Boss, que era uma lanchonete que tinha enfeite moderno. Quando eu estava terminando de lanchar, era meia-noite, 1 hora da manhã, e a gente morava na Brás de Aguiar, no Jardim Piranga, 2 quarteirões de onde estava. Lá estava o carro do papai me esperando para me levar para casa. Então, essas coisas eu herdei, Sim. entendeu? E teus filhos vão herdar isso aí também, né? Com Através de certeza, ti, acredito que sim. do que foi o Laércio, né? O Rodrigo já tá com a Júlia, paizão, já acompanha, já leva, já traz, quando ela já vai para casa de alguma amiguinha, acontecendo. Então, Bacana. vão ser fazer, todos os 4 vão fazer a mesma coisa. O Laércio Cardoso Salles é tua maior referência? Uma referência é meu pai. Sensacional. De pai, De pai, um homem, um amigo, um profissional, que ele trabalhava, honesto, batalhador, né? batalhador. Meu Legal. pai é o meu exemplo. E resiliência, né? Tu falaste que foi algo que tu aprendeste muito com teu pai. Resiliência. Isso com certeza Sempre foi muito batalhador. Ele viu a grande referência dele pegando muita porrada e se mantendo em pé e resolvendo o que tinha que resolver, né? E aí, a gente já está caminhando aqui para os finalmente. É importante essa questão que vocês mencionaram da consultoria externa, tá? Que é um investimento recente que a Nacional está fazendo. Vem um cidadão de fora que estudou para isso, que mergulhou nos processos internos de vocês e eu imagino estar fazendo alguns apontamentos para que o negócio fique ainda melhor do ponto de vista operacional e de processos em si, né? Se tires à vontade, fala para a gente um pouco de onde veio essa ideia, como que isso tem funcionado na tua empresa e quais são os frutos que tu espera que isso vai deixar para quem tem está empreendendo aqui em família e não enxerga essa ferramenta. Às vezes não sabe nem que existe uma consultoria especializada em gestão empresarial. Conta pra gente um pouco como é que tá sendo isso aí. A consultoria a gente contratou justamente porque a gente precisava dessa união, né? E a gente precisava de processos claros e setores claros. A Nacional, ela sempre foi referência no operacional. Então, tu pode ter certeza que qualquer obra que a gente entrasse, a gente ia dar nosso melhor. O problema é que internamente a gente não tinha processos muito, muito claros. Então, esse era o grande gargalo da empresa. Tá. E é isso que a gente está melhorando e As atribuições crescendo. misturadas. Exatamente. Entendi. Então, a consultoria ela é fundamental nisso para ti, porque é uma pessoa de fora vendo e entendendo o que está acontecendo dentro e te aconselhando a melhorar e encontrar o melhor caminho, entendeu? Maravilha. Onde tu espera que a empresa de vocês esteja daqui a 5 anos? A nossa empresa, eu espero que ela continue com grandes contratos, que a gente continue sendo referência em manutenção, Expansão. a gente expandir para algumas outros produtos, né? Que é a questão de consultoria, questão de mentoria e a questão de compra e venda de imóveis também. Compra de venda de imóvel não, a compra de terreno e construção. Tu queres então pro setor imobiliário também? Sim. Comprar o terreno, construir e vender. Lotear e aí exatamente. casas populares ou condomínios diversos, que já é um outro braço, seria um novo braço. Exatamente. Da Eu Nacional. acredito muito que uma empresa ela precisa ter vários ovos na mesma cesta. Ela não Porque pode se ter quebra só um. vai ter 4 Exatamente. sobrando. E não pode botar os ovos na mesma cesta, né? Não.
Né, Lécio? Eu acho que o empresário ele tem que diversificar a fonte de renda. Tem que diversificar. Acho que isso é uma premissa básica. E é uma coisa que eu sempre acreditei, que eu sempre quis trazer para Nacional. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Essa diversificação. E É. tu, Lécio, o que tu espera que a Nacional... Onde tu esperas que a Nacional esteja nos próximos 5 anos? Ah, primeiro que meus contratos que eu tenho é até 10. Então, Espera estar falar cumprido, tá próximo tudo 10 bem. anos, aí vou te dizer, continuando com o mesmo foco, trabalhando com qualidade, respeitando o cliente. Que a gente continue tendo, Com esse fôlego. tendo fôlego e trabalhar com sorte, que não existe empresário nenhum Que não tenha que não sorte. tiver sorte. O trabalho ali, o esforço, ele tem um limite, né? Elas sempre, você tendo sorte no teu trabalho, na tua vida, se tiver uma dificuldade logo depois, tem um tropeço logo depois, você Aparece enxerga, a solução. aparece a salvação. É isso aí. É nisso que eu penso. Mas Espero, daqui a 5 anos tu quer ter mais tempo em Salinas também? talvez construindo essa linha, reformando essa linha. Ele já tá há bastante tempo lá, isso eu te garanto. Tem os imóveis lá, reformando. E tem uma relação de paixão antiga com Salinas, né? Tenho, bem O antigo. que é essa? Fala um pouco pra gente. Praia. Adoro É a praia. Aquele Adoro. clima Aquela ali. praia para mim é tudo. O Atalaia. Adoro a minha casa. Adoro meus amigos. Tenho bastante amigos que frequentam, são frequentes, são assíduos de Salinas. Então eu tenho já o meu grupo. Um grupo de Salinas. Que vocês se encontram no final de semana Não, que lá. vão para lá. Tem gente que mora em Salinas também. Alguns amigos meus que estão morando em Salinas. Ah, é? Que já estão nessa fase mais tranquila da vida. Muito bom. Isso vem desde a juventude, essa paixão por Salinas aí. Sim, desde garoto, desde quando meu pai construiu a casa lá, que É, sim, tem muita história ali. muita história. Bacana, bacana. E Renan, tu tem essa pira por Salinas também? Eu gosto muito de Salinas, mas eu não tenho igual papai essa Nada paixão, tão não. assim. Mas eu gosto bastante de Salinas. Assim, eu tava com uma saudade absurda, tem 6 meses que eu não piso lá. Sensacional. E Laércio, qual o conselho que tu daria para um cara da idade do teu filho? Não é teu filho, é um cara que tu tenhas um carinho, que tu quer ver essa pessoa boa, que tá querendo começar a ter um negócio agora. Conselho do Laércio com amor. Partindo dos erros que tu cometeste na tua vida de empresário, que tu aprendeste, conselho que tu daria aí para esse cara que tá começando, da idade do teu filho? Que ele tenha foco naquilo que ele quer. Eu acho que é o carro-chefe, é o foco. Nesse foco vem a vontade de vencer, vem gerar emprego, vem tanta coisa boa quando você tem foco naquilo que você quer fazer. Foco. É o que os meus filhos, os 4 filhos têm. Escolher o que tu quer e Vai fundo. vai Põe o pé fundo. no acelerador e Olha aí. se você Sensacional. quiser ser um empresário, um pequeno empresário, não se meta, não se envolva com instituição financeira. Só faça aí. isso se você tiver uma pontinha no bolso, para você não a instituição financeira não ser teu sócio. É, Esse é o conselho que eu dou para excelente, pequeno excelente. empresário. Bora ver se... É por isso que eu digo para ele, brigo com ele todos os dias. Tenha sempre seu capital de giro. Sem depender do banco. Não depende do banco, para não deixar a vaidade um pouco de lado, porque é muito novo, tem muita coisa boa lá na frente. Quem tenha seu dinheirinho para olhar e ver, pô, eu vou conquistar aquilo porque eu tenho como Como bancar esse sonho. bancar Pé no chão. essa meta, essa obra, enfim. É, porque o arrojado não necessariamente é o irresponsável, né? Não, Entendeu? Na verdade, não eu não não acho, deveria nunca ser, achei não isso. deveria ser, né? Nunca achei isso. Acho que ele tem que ser arrojado mesmo. Só Pelo- que sabendo ali onde É. ele tá pisando. No início, eu acho que todos eles têm que ser arrojados. Porque porque o que eu acredito é que o cavalo, ele não vai esperar tu te preparar para te ser selado. Ele vai passar na tua frente. Você tem Então, que pular. preparado ou não, tu tem que selar ele. Tu tem que pular. Então, nem sempre tu vai estar preparado nessa hora. Tu vai ter que selar ele e aí vai aprendendo com o tempo, entendeu? É é isso isso. aí. E Laércio, a pergunta final pra ti aqui. Rodrigo, Salles, Renan, Renato, Maria Eduarda. Qual é o legado que, se eventualmente o Laércio saísse de cena hoje, não tô falando do lado mórbido, mas Laércio se aposentou. Qual é o legado que o Laércio deixou pra esses moleques? Pra esses grandes homens hoje em dia e mulher.
Qual o legado? Agora para mexer com a emoção. Primeiro, o caráter. Segundo, o amor. E o terceiro é família. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, família. Segundo, caráter. Terceiro, o pai exemplar, que eu sempre fui e sempre serei enquanto a vida eu tiver. Excelente. Isso aí é para botar o teu filho para assistir daqui a 10 anos, Ah, é, com certeza. que aí tá aí o Olha legado isso. registrado, registrado em alta definição, É. né? E Renan, bacana, cara. Fico muito feliz de ter participado disso aqui, de estar construindo, Ah, eu do também, ponto foi de vista ótimo. da mídia aqui, de vocês terem esse acervo. Sou testemunha de camarote aí do Com crescimento de certeza. vocês. Sim. Muito feliz por vocês, né? Tenho certeza que isso vai cada vez crescer mais. E realmente isso que teu pai fala não é porque tá gravado, não, mas ele é um cara que tem essa característica do paizão clara para todo mundo que convive com ele. Sim, com Sempre foi certeza. isso aí. Todo mundo fala isso dele. Essa prioridade ela é patente É, na história dele, com apesar do que ele certeza. construiu ao entorno disso também, que é a vida empresarial. E é isso aí, cara. Parabéns para vocês. Eu vou finalizar esse programa com duas questões também que estão específicas aqui que eu não posso deixar de falar. Que a penúltima falaste uma questão muito bacana que vai interessar muita gente que te acompanha nas tuas redes sociais pessoais e também vai passar a te acompanhar a partir de agora, que tu está desenvolvendo um projeto pessoal de gestão empresarial. Sim, Isso pouquíssima gente faz aqui. Prata da casa, né? Gente daqui que tem um negócio concreto como tu tens, ou seja, tu vai orientar o negócio mas do cara, mas tu tem o teu negócio também que tá funcionando. É diferente do consultor que não tem nada e quer sim, mexer no sim, negócio dos outros. Tu é sim. diferente nesse ponto. Construindo na prática. Construindo na prática. Fala um pouco pra gente como é que é esse teu piloto aí que tu tá desenvolvendo, né? É. Se tu não quiser dar spoiler, não precisa, mas se quiser divulgar um pouco, mete ficha aí. Não, a gente está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo um produto que ele é para jovens que têm a vontade de empreender, né, no ramo da construção civil. E no ramo da construção civil a gente tem algumas peculiaridades. Uma é que a gente precisa ser arrojado, como a gente conversou aqui. E a gente também precisa entender de pessoas e do nosso cliente e não ter medo de aparecer, porque uma coisa que eu acredito muito é que a pessoa ela compra primeiro de ti, do dono da empresa, para depois ela comprar da empresa. Então hoje em dia esse marketingzinho de empresa que fica jogando post e jogando antes e depois da obra, ele não funciona. A pessoa quer conhecer quem é o dono por trás daquela empresa. Tem que dar cara pro Então negócio, né? tem que dar cara pro negócio e tu precisa realmente ser uma pessoa que inspire outras pessoas para te realmente ter sucesso na tua venda de qualquer produto. E é isso que eu quero entregar para os meus alunos, né? Então, a É pessoa uma que mentoria, é então. uma mentoria. Então, a pessoa que entrar em contato com a gente vai montar todo esse trabalho de imagem dela, de melhoria de imagem, vai explicar como funciona os processos de construção civil, o que ele tem que fazer para atingir o público A, B ou C, né? O público privado ou o público particular, porque são metodologias totalmente diferentes. Privado e o público, O né? privado e o público não, é totalmente diferente. Então, o particular a gente tem uma forma de trabalhar e o público a gente tem outra totalmente diferente. Então, Tu quer mentorar a galera da construção civil apenas. é, Que é o teu é, negócio, né? no setor da construção civil. Pronto. Mas está aberto a outros empresários também que têm vontade de montar o seu negócio e querem melhorar essa questão da imagem, entendeu? De saber como tem que se portar para realmente poder vender. Um microempreendedor ali que está começando ali Legal, com as cara. suas redes sociais, enfim. Legal. E entendeu? olha como são as coisas. Hoje, antes de vir pra cá, eu atendi um cliente do escritório, que o pai dele, ele também é com o pai lá, são de uma área totalmente diferente de construção civil, e ele nos procurou para ajudar a regularizar um terreno que ele quer começar um loteamento ali de casas populares no Sim, interior sim. do estado. E ele não sabe nem por onde começar. Olha aí. Uhum. Já é Legal. um potencial Potencial cliente. aluno, É. cliente Com certeza. que vai procurar. E ele me falou um pouco do que ele já estudou sobre essa área de loteamento de construção civil. E é um negócio que tem margens interessantíssimas. Ah, é. Tem ótimo. E Loteamento retorno é- rápido também. É. Casas populares, né? Não sei Sim, outros sim. tipos de negócio. Essa parte de loteamento, inclusive, a gente tem parceiros nossos que trabalham estritamente com essa parte de loteamento, a parte
que, 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 que é da área da construção civil que eu falo, né? Muito bom. Então, como lotear, o espaçamento das ruas, enfim. Sensacional. poder- Eu acho que tu vai surfar muito essa onda aí. Conta com a gente também aqui. Precisa Com divulgar, certeza. estruturar de alguma forma. A gente tá à disposição porque é um negócio bem, bem legal. E a última pergunta, a gente não pode deixar de falar nisso. A gente está em vias da COP30, né? O que vocês estão, por que tá esperando? Vocês estão esperando o setor da construção civil relacionado à COP30? Será que vai ficar legado mesmo de infraestrutura? Ou tu Com acha que vai ser um certeza, grande oba-oba? são obras bem feitas. A gente não tá esperando, já tá acontecendo, né? Já tem rolando muita tá obra na acontecendo. cidade, a Os obra tá um filmes pra canteiro de dentro obra. de Belém, isso é uma maravilha. A cidade vai dar uma outra Outra cara, né? cara. Então, eu acredito. Construção civil, então, que aumentou a coisa. Eu que estou sofrendo, que está todo mundo empregado nessas obras da COP30. Sim. Inclusive, todo É o mundo assédio empregado na absurdo aí com o nosso COP, funcionário. que a gente está sentindo falta, está toda ela comprometida. Mas aí é um bom momento que vocês vão separar o joio do trigo, porque o funcionário que é perfil nacional, que é aquele cara que é família, ele não vai sair para ganhar um dinheiro Não. em período de COP30, entendeu? Não, Então mas tu eu vai quero que selecionar. Mas para ganhar por um momento, eu até prefiro que ele vá, que pelo menos ele vai ganhar experiência, Tá. ele vai ganhar, depois ele volta. Mas Sempre desde que ele volta, seja né? sincero contigo, Sempre né? volta. Sempre Desde que seja volta. sincero contigo. Engraçado, eu não tinha parado para pensar, isso é um desafio dos empreendedores aqui de Belém. Eu entrevistei o pessoal do Sushi Ru Barbosa e é um negócio diferente, né, do de vocês, mas os funcionários dele, ele falou isso aqui de maneira aberta, então é público, os funcionários deles, os garçons, os chefes de cozinha e tal, PPP, estão sendo muito assediados para esse período, né? E aí, gente que tá com ele há muito tempo. Então, ele falou isso que me marcou. Realmente, é nesse momento que eu vou saber quem tá comigo e quem não tá. É isso mesmo. Então, eu acho que a COP30 vai trazer um monte de vertente que a gente nem imagina. Não só infraestrutura, não só oportunidade de negócio. Vocês estão vendo aí que tem gente alugando apartamento por fábulas, entendeu? Mas isso é folclore, né? É uma fábula, é verdade, a gente não sabe até onde isso existe. Né? Então, mas tá aí, são oportunidades que estão aparecendo. Eu imagino que no setor de vocês, não digo necessariamente agora, mas como a cidade vai se desenvolver e alguns investidores estrangeiros vão olhar para cá com outros olhos, pode ser que vocês tenham uma rebarba aí, né? Porque com certeza para fazer umas obras dessas vão precisar de manutenção. Então, nós somos referência de manutenção, com certeza. E vão lembrar manutenção da é o gente. quê? Nacional. Nacional Existe a Sale Construções? Existe também. Existe, É tem uma empresa dele que só trabalha no privado. filial nossa aí. Muito bom, cara. Parabéns, foi uma conversa sensacional. Eu acho que a gente ultrapassou 2 horas de papo. Nem sentiu. Nem senti. Foi, Tem muita verdade. informação aí pra galera que não saca nada desse mundo da construção civil, acha que obra é só jogar o cimento, colocar o tijolo e acabou. Olha esse organograma complexo que existe de uma empresa que está há 30 anos, no mínimo, nesse mercado, Mais de 30. mais de 30, nesse mercado agressivíssimo, público e também privado, e tá aí sobrevivendo, já tá numa outra geração concomitante, porque que o cara ainda tá aqui também, O cara tá aí, pô. Tá grandão ainda. Deus tá me aqui livre. ainda, mas já tá formando aí o braço dele, né? Com certeza. Muito bacana. Obrigado, tá? Fica aí também meu Obrigado abraço também. caloroso pro Rodrigo, pro Renato, pra Maria Eduarda, que são também homens de valor e de honra, que tem esse sangue aí que corre na gente de empreendedorismo também. Tu vê que a gente não tá falando de nenhum aqui que é medrosinho, que não é arrojado. Todo mundo é do business. Todo mundo. E eu agradeço também, pô, estou super feliz também de estar aqui do teu lado, de estar aqui frente a frente, te fazendo um pouco, buscando um pouco a nossa essência. Legal. Tá aí você dando oportunidade também, a gente se dando oportunidade de falar um pouco da nossa vida profissional, bacana. Legal. Obrigado. Obrigado, primão. É uma honra. Uma honra, um prazer. Primeira vez que a gente faz isso aqui, olha. Um abraço. Olha. Sensacional. Finalizando o episódio de hoje de maneira diferente. Primeira vez que eu dou um abraço no convidado em pé aqui. Por quê? Porque o convidado é diferente, é uma história diferenciada de superação, de resiliência. Acompanha, para você que ficou até o final aqui, vai ter muita dica de humanismo, muita dica de negócio, de resiliência e sucesso dos negócios. Misturada com happy hour no Coisa Nostra também, que faz parte do business. Um abraço.
Um abraço, meu sobrinho. Valeu, pessoal. Valeu. Acompanhe aí nosso episódio. Forte abraço.